Bora lá então resolver a questão de número 13 do vestibular da Universidade Federal do Paraná, vestibular aplicado no ano de 2022, e a questão diz o seguinte: na figura ao lado, no caso aqui está abaixo, né, tem-se duas circunferências que se tangenciam no ponto Q. Os raios dessas circunferências são R1 e R2, onde R1 é menor do que R2. Então já sei que o meu R1 vai estar nessa circunferência aqui e o meu R2 vai estar aqui, né, já que o R1 é menor que o R2. Cada uma das retas RS é tangente simultaneamente às figuras das circunferências. Adicionalmente, essas retas se intersectam no ponto P. Qual a distância entre os pontos P e Q? Observem que a distância entre o ponto e P está em função dos raios 1 e dos raios do raio 1 e do raio 2, certo? Então não é uma medida numérica, e sim uma medida aqui algébrica que vai estar generalizada, certo? O que nós vamos ter que perceber então? Nós vamos ter aqui o nosso raio R1 e o nosso raio aqui R2, e nós podemos ligar aqui, né, esse raio, esse daqui é o R2, e esse daqui é exatamente o nosso R1, né? Lembrando que o R1 é menor do que o R2, por isso que o R1 aqui é o primeiro, tá? Tem uma propriedade que diz assim, ó, que se eu pegar e ligar um raio até o ponto de tangência, que é esses pontos aqui que eu estou destacando, esse raio vai ser sempre perpendicular a essa reta, né, nesse ponto de tangência. Então aqui eu sei que forma um ângulo de 90 graus. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar esse ponto P, exatamente aqui passando por esse R1, passando pelo ponto de tangência entre as circunferências e chegando lá no R2. E aí nós vamos ter um ângulo aqui que vai ser um ângulo que eu vou chamar de um ângulo θ, tá? Só para generalizar. E se vocês perceberem, nós vamos ficar aqui com dois triângulos que vão ser semelhantes, certo? Eu vou ter esse triângulozinho aqui menor, que vai ter aqui um ângulo de 90 graus, esse ângulo que eu vou chamar de alfa, certo? E eu estou rotacionando ele um pouquinho, mas essa daqui vai ser a medida de P até Q, certo? E aqui vai estar exatamente o meu R1. E eu vou ter um triângulo maior aqui, que também vai ter essas mesmas propriedades, que vai ser um triângulo semelhante, né? Pelo caso, ângulo. Então, também vai ter um ângulo de 90, vai ter um ângulo alfa aqui, certo? Aqui eu vou ter exatamente o meu ponto P. E aqui eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de R. Não, o R vai confundir. Vou chamar aqui de C. Apesar que não vai fazer muita diferença, mas eu vou chamar aqui de C mesmo, tá? E essa medida aqui de C até o ângulo de 90 graus vai ser o meu R2. E aí eu vou fazer algumas coisinhas só para complementar aqui. Essa distância de P até Q aqui, se vocês observarem do P até o Q, isso daqui é exatamente PQ menos esse pedacinho aqui que é o meu R1. Então, menos R1, certo? Agora, se nós dermos continuidade, então, nós temos ainda o quê? O que vai ser esse segmento do P até o C aqui que eu coloquei? Como aqui também é R2, nós vamos ter essa medida como sendo PQ, porque eu preciso ter aí o aparecimento do PQ, né? Menos a medida do raio 2. E como esses triângulos são semelhantes, então, eu posso fazer aqui a proporção dos lados homólogos, ok? Então, eu posso dividir, por exemplo, aqui, ó, R1, eu vou dividir por R2. R1 sobre R2 tem que ser exatamente igual à razão aqui dessas hipotenusas, né? PQ menos R1. Vou fazer aqui, ó. Quase que vou fazer um R aqui, deixa eu arrumar isso aqui. PQ menos R1. Então, PQ menos R1 e dividido tudo aqui por PQ menos R2. Olá, fui fazer um R de novo. Eu estou pensando nesse R aqui. PQ menos R2. E aí, como eu tenho uma proporção, eu posso estar multiplicando isso aqui cruzado, né? Produto dos meios é igual a produto dos extremos. Então, eu vou ficar aqui, ó, com R1 que multiplica PQ menos R2, certo? Fecha parênteses, igual ao R2, que vai multiplicar exatamente o PQ menos o R1. E agora nós vamos ter que brincar com isso daqui e isolar quem? Isolar o PQ, porque eu quero saber a distância entre os pontos P e Q, certo? Então, vamos ver o que vai aparecer aqui, ó. R1 vezes PQ, então vai ficar R1 vezes PQ. E R1 vezes menos R2 vai ficar menos R1, R2. Igual a
R2 vezes PQ. Vou ficar com R2 vezes PQ. E R2 vezes R1 aqui vai ficar menos R2 R1. Ou R1, R2 aqui que vai ser a mesma coisa, certo? Só um detalhe aqui, gente, que eu coloquei aqui trocado, agora que eu percebi. Essa distância aqui, ó, é mais, tá? Perdão. É o PQ, que vai mais ou menos até aqui, mais o R2, tá? Então, aqui nós temos um mais em relação ao PQ menos R2, é PQ mais R2. Agora que eu observei ali. Então, PQ mais R2. Aqui, ó, vai ser PQ mais R2. E aqui, PQ mais R1, R2, isso, positivo. Só esse detalhe aí que faltou. Então aqui eu era mais, perdão, me equivoquei. Estava fazendo menos R2, né? Não tinha lógica nenhuma. Beleza? Então aqui essa distância desta medida aqui, ó, em verde, é o PQ mais o R2, não menos o R2. Acabei me confundindo. Então vamos brincar com isso daqui. Vamos deixar tudo que tem PQ nesse segundo membro, né? Nesse primeiro membro vai ficar R1 vezes PQ menos R2 vezes PQ igual a menos R2, R1, que é a mesma coisa que R1, R2. E esse mais R1, R2 vai passar aqui menos R1, R2. Beleza? Posso deixar esse PQ aqui em evidência, porque é exatamente o que eu quero descobrir, então eu vou deixar ele em evidência. Então eu vou ficar com R1 menos R2 entre parênteses. Certo? Aqui eu tenho menos 1 R1, R2 e menos 1 R1, R2, né? Como se eu interpretasse dessa forma. Então eu tenho menos 2 R1, R2. Ok? Como eu quero descobrir PQ, eu vou isolar o PQ aqui agora. E vai ficar do outro lado, ó, menos 2 R1, R2. Dividido por isso que está aqui, ó, R1 menos R2. R1 menos R2. Como eu não tenho esse item nas alternativas, na verdade eu tenho, mas não está escrito dessa forma, observe que eu tenho esse menos 2 mais positivo, né? Então eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por menos 1. Ou seja, o meu PQ, que é o que eu estou procurando, minha caneta está começando a travar, vai ficar, ao invés de menos 2 R1, R2, vai ficar 2 R1, R2 positivo. E aqui embaixo vai ficar R1, ao invés de R1 menos R2, vai ficar R2 menos R1, né? Que o R2 vai ficar positivo e o R1 negativo. Então, R2 menos R1. Que é exatamente o que está aqui, né, na alternativa de letra E, ó. 2 vezes o R1, R2, tudo isso sobre R2 menos R1. Uma questão relativamente fácil, mas que iria exigir aí de vocês bastante atenção. Inclusive, eu acabei trocando o sinal ali no comecinho, né? Peço desculpas por esse desatento. Mas que relativamente é uma questão tranquila, só precisaria de um manuseio algébrico aí mesmo, né, e observar essa questão ali da semelhança de triângulos, ok? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Bons